E aí, pessoal, seguinte, agora acabou já o dia. E aí você me pergunta, como assim, Alex? Fora da janela operacional, já bloqueado aqui na plataforma, o que você quer provar com isso? O dia hoje ele foi bem esquisito. A média exponencial de 200. Aqui nessa posição onde ela está, ela indica um mercado vendido. Só que ele não quis fazer isso, né, dentro da nossa janela. Ele veio até aqui e aí eu até puxei ali umas linhas, fiz um retângulo e aí depois ele subiu. E aí se somou também com a possibilidade de um cliente pedir um serviço de fotos e tal. Aí, bom, dei uma olhada aqui, ele tinha que ser agora, então eu fui. Peguei, arrumei aqui as coisas e fui. Daí, para não deixar o dia sem vídeo, preferi trazer algo hoje. Uma coisa que eu até fiquei meio sem dormir ontem para hoje, pensando. Que, olha só, vou até trazer em números isso aqui, tá? Pera aí. Aqui, ó. Nesse documento eu tenho um título, né? Vida com 40 contratos, vida com 50 contratos. E aí como é que se... Quais são as principais questões? Dá um zoom aqui, pera aí. Olha só como é que funciona isso aqui. Esse aqui é basicamente meu plano de trade, né? 520 semanas, equivalente a 10 anos. Eu ainda não terminei de calcular em quanto tempo, eu espero que não demore para chegar lá nesses números aqui, ó, de 100 contratos. Agora, o nosso operacional ele está rondando a possibilidade da gente atingir o próximo objetivo, a nossa próxima meta, né? É poder ficar com 5 contratos. E existe uma caminhada, uma jornada, né? Algumas eu vou ir por meritocracia, ou seja, eu não vou simplesmente, confio em mim, confio no que eu faço, que eu estou fazendo e vou lá e vou fazer. Não vou por esse viés, eu vou realmente definir parâmetros onde, se eu chegar em determinado resultado, eu vou estar assim merecendo avançar, subir o número de contratos, tá? E aí para a gente chegar nisso tem uma jornada, né? Eu até estava conversando com a minha esposa que no momento em que a gente consegue observar com calma, paciência, como eu estou fazendo agora, gravando a tela, editando depois para ver realmente aqueles pontos, fixando o meu conhecimento que eu estou transmitindo aqui também para mim mesmo, né? Basicamente, eu estou conseguindo perceber nuances do meu operacional que são bem interessantes. Por exemplo, numa semana a média, por exemplo, desses 20 dias que a gente tem operados já, a média é que 2 a 3 vezes a gente fez operações. Então até vou até colocar esses números aqui, para sintetizar mais aqui para você. Ó, se em uma semana a gente consegue fazer 3 operações, né, os outros 2 dias é sem operar, não surgiu oportunidade. Por exemplo, na segunda-feira a gente operou. Na terça-feira a gente viu um mercado pouco tendencioso. Na quarta, hoje, sem chance, né? Até nem quis ficar e perder a oportunidade que eu tinha de ganhar uma renda ali com o meu trabalho, né? O cliente estava pedindo ali com urgência, é um trabalho que exige, né, a minha presença, então eu aproveitei e fui comissionado com esse trabalho de hoje, né, fora da operação aqui na mesa. Então, vai ser sempre assim? Não vai ser sempre assim, né? Quando, por exemplo, eu tiver 100 contratos operando, podendo ganhar R$ 2.000 ao invés de R$ 200, né, numa manhã, eu vou estar preferindo, né, operar com 100 contratos aqui e dispensar qualquer outra possibilidade, outro compromisso, a menos que seja, por exemplo, sei lá, né, possibilidade de ajudar mais pessoas, enfim, ser um super-herói por uma manhã. Tô brincando. Mas é importante a gente entender os nossos objetivos no longo prazo, né? Uma coisa que eu estou me comprometendo a trazer aqui para você é essa visão, porque muitas vezes a gente se perde, muitos traders se perdem sem ter uma visão de longo prazo, né? Eles perdem e tá tudo bem, ser imediatista às vezes é bom, né, por um lado, só que você precisa entender que esse imediatismo ele precisa ter base, ele precisa ter fundamento. O que é isso? O que eu estou falando? Ele precisa ter falando a nossa língua aqui, né, precisa ter uma paciência para ficar operando, precisa ter disciplina, se respeitar, não fugir do seu operacional. Então, isso tudo conta, né? Só quem está entrando no mercado só vê dinheiro, só vê ganância, medo, essas questões que são também, que contam, importantes até, mas elas não miram, né, bases fundamentais, como, por exemplo, ter um gerenciamento, ter um planejamento no longo prazo. E essa visão de longo prazo ela é somente um reflexo daquilo que a gente tem em nós mesmos. Por exemplo, se você é uma pessoa muito impaciente no seu contexto aí, na sua vida, com as pessoas mesmo, você acaba sendo impaciente consigo mesmo, né? Então, é importante você alinhar uma expectativa no longo prazo.
Tá? E aqui, por exemplo, vou até diminuir aqui, ó, nessa simulação. 2 operações. A gente faça 2 operações por semana, com o objetivo de 100 pontos, equivalente a 2.000. Né? Então, R$2.000, 2 operações a semana, igual... Quanto que dá isso? Dá basicamente, por semana, 4.000, certo? 4.000 por semana. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem basicamente o nosso objetivo. Já observei que das vezes em que a gente consegue operar, a gente faz mais de 100 pontos. Segunda-feira, por exemplo, a gente fez quase 150 pontos, 140 pontos. Então, amanhã, por exemplo, é quinta-feira. Eu não vou ficar na pressão, porque o que é interessante é a gente pegar o fechamento de um mês, certo? E nesses 20 dias, por exemplo, que a gente teve, eu tenho um diário aqui no trade onde eu anoto os resultados do dia. Né? Quando não tem operações, eu só traço, faço um traço ali. E quando dias de perda, claro, tem que colocar, eu até uso caneta vermelha, azul, para deixar mais claro, para ver visualmente ali como eu estou indo. Né? E dentro desses números, eu busco analisar também como é que foi aquele mês. Fica um registro geral, né, do ano, enfim, para a gente poder ter uma base para os próximos anos. Né? Entender que o mercado ele anda em ciclos, certo? E é interessante a gente entender que momento é o mais interessante para a gente lucrar dentro do mercado financeiro. Tradicionalmente falando, eu não falo por mim ainda, estou há 3 anos, eu faço anotações e tal, mas eu nunca parei para analisar qual foi a maior fase do mês, do ano, no caso, onde os ganhos eram mais consistentes. Perdão. Porque também eu ainda não sou um trader vencedor. Né? Eu ainda estou estudando aqui e agora que eu estou observando mais de perto, a forma, até você está acompanhando isso nos vídeos, como que eu estou evoluindo, né? Amadurecendo o meu operacional, o meu comportamental, o meu sistema. Então são vários pontos que a gente está amadurecendo. E o viés principal que eu venho trazendo agora é para eu ter esse controle emocional, né? Controle do meu operacional, unindo o gerenciamento também, evitando perder mais, né? Então já aconteceu da gente estar perdendo mais do que o limite e ganhar mais do que o proposto é ótimo, né? Mas perder não é legal. Então, a gente analisando isso de uma forma até registrando isso em vídeo e tal, ainda mais eu que faço as edições depois, faço os cortes, né, para não ficar vídeos muito longos, acaba sendo muito bom, tá? Eu super recomendo isso para você, esse exercício. Se você tem dificuldade em fazer diário de trade, por exemplo, usa essa estratégia de usar gravador de tela e tal. Eu uso esse aqui, Ocam. Nem sei de que ano é isso. Se está funcionando, não tem por que atualizar. Ele tem umas publicidades que aparecem aqui, ó, quando a gente abre ele e tal. Mas se você não tem problema com isso, é só seguir aí. Tá? Aí qual é que é a ideia? Você vê, a vida com 50 contratos, eu preciso de 8.000 para operar nesse nível. Por quê? R$5.000 é equivalente à margem de garantia que a plataforma exige, né? A cada um contrato precisa de R$100. Então, por isso, nessa matemática, 50 contratos equivalem a R$5.000. Mais R$3.000. Para que R$3.000, Alex? Equivalente a stop loss. Tem um limite de perda ali, é interessante, mas você não precisa depender somente de um dia de perda. Um dia de perda não precisa te tirar, te quebrar e você não ficar mais com aquele volume de contratos. É interessante você entender que precisa ter, além da margem de garantia, ter uma gordurinha ali. Caso o stop de uma oportunidade, até mesmo uma violinada que te tire do mercado, acabe te tirando do sério, né? Tirando do controle ali da operação. Uma operação potencial, ganhadora, enfim. Então, é interessante você pensar mais, pensar à frente. Com isso, com 100 contratos, a gente precisaria de quantos reais aí? Então, basicamente, precisaria de 10.000, né? 100 contratos, R$10.000. Mais a quantia de gordurinha para os stop loss. Quanto seria essa gordurinha? Eu tenho no meu gerenciamento até 13 stops. Então, nesse sentido, eu teria que ver até
Se é R$2.000, se o meu stop é 100 pontos, então seria basicamente 6.000. Certo? R$6.000. Então aqui seria um limite de 6.000. Então total seria 16.000. Então a gente precisaria, para operar 100 contratos, a gente precisaria de R$16.000, tá? Dentro do meu sistema aqui. E aí, meu querido, quando chegar nesses R$16.000, vai ser só alegria, né? A gente vai operar 2 horas ali por dia, semanas de gain. E espero que tenha não só semanas de gain. Vai ser ótimo. Para a segunda semana, se você for observar, eu acabei me deixando levar, sendo impulsivo, excesso de confiança. E aí, o excesso de confiança acabou me deixando no outro extremo, né? A falta de confiança. E 2 dias ruins, você acaba também se deixando levar pela meta financeira. E isso tudo acaba te afetando demais, acaba afetando o seu operacional, o emocional, se deixando. E às vezes é tão sutil que você nem percebe. Você não percebe que aquela entrada que você fez ali foi por causa aquela mira acerbada no financeiro. Então você precisa entender que no momento em que você tem um controle, tem uma calma, focar no seu operacional, focar no seu gerenciamento, no seu sistema. Se o gráfico ele não estiver mostrando, você não fazer nada, ter paciência, você consegue ter bons lucros, tirar o que é seu mesmo do mercado. Então não adianta a gente querer buscar o que não é nosso. Né? Então tem que seguir um modelo, seguir um sistema, se respeitar e aí sim tirar os lucros do mercado. Tá? Então é isso, o vídeo de hoje era só isso mesmo. Eu vou lá, vou almoçar porque eu estou com fome. E te desejo um bom dia, boa tarde e até o próximo vídeo.